Bom dia, boa tarde, boa noite galera do YouTube, eu sou Italo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje eu vou dar minha contribuição, meus 20 centavos, em relação ao sobrevivencialismo, em relação a aplicações de informática, Bom, vou mandar um abraço em especial, um dos canais que eu mais gosto, que é o Batata, do Guia do Sobrevivente. E eu lembro que eu estava assistindo, não sei se foi uma live no Facebook ou no Instagram, quer dizer, Facebook não, no Instagram ou no YouTube, que ele comentou em relação sobre as diferentes aplicações em relação ao pessoal do sobrevivencialismo em relação à profissão da pessoa. Então, por exemplo, como o Batata ele é cozinheiro, ele tem bastante aplicação em relação à comida e cozinha. Então, por exemplo, ele tem uma vantagem em relação a essa área. Eu já sou especialista em computação, então minha vantagem em relação às aplicações de computação, Então, em relação à parte de informática e de telecomunicações, significa que eu tenho em relação um pouco de facilidade, E eu vou falar em relação, sobre umas dicas, sobre as pessoas normais, que têm pouco conhecimento de informática, como usar a aplicação de informática, a seu favor, para você, não ter nenhum tipo de problema em relação à computação, Até porque, por exemplo, é necessário você ter um pouco de conhecimento de computação, Ainda mais, quando você domina a alta tecnologia, facilita muito a sua vida, Bom, primeiro vamos falar sobre os dispositivos que vocês podem ter ou encontrar, Você tem os smartphones, os celulares, você pode ter os tablets, os computadores, notebooks, ou os computadores de torre, Observação: o termo mais comum em relação ao que o pessoal usa aqui no Brasil, o notebook, na verdade o termo correto no exterior, se você comprar, você não chega na loja de informática e pede um notebook, você pede um laptop, senão o cara da loja vai achar que você está pedindo um caderninho de anotações. Outra coisa, a mesma coisa com pendrive. Quando você chega no exterior para comprar um pendrive numa loja, você não bota assim pendrive, você bota USB flash drive. USB vem em relação do serial Universal Bus, que é o USB, e flash drive é o nome correto, do pendrive no exterior. Uma pequena curiosidade, caso você não saiba em relação a isso, Aí tá, o que acontece? Minhas recomendações. Bom, eu vejo um pessoal comentando assim lá, o que acontece se, por exemplo, o sistema bugar, entendeu? Se você pegar um celular novo do zero, se você pegar um tablet do zero, você pegar um laptop do zero. Bom, eu vou ser bem honesto, eu sei que tem muita gente que ainda é fã dos aparelhos celulares, entendeu? E dos tablets, Mas eu vou ser bem honesto, na minha opinião pessoal, eles não são aparelhos 100% confiáveis, principalmente para locais assim, tipo assim, se o sistema colapsou. Entendeu? Claro que a gente não tá falando assim de fim do mundo, essas coisas. Tô falando uma coisa mais simples em relação a tipo, uma pequena guerra civil, um pequeno distúrbio numa cidade. Então, eu ainda acho em relação a melhor forma de comunicação, você ter a tríplice fronteira, Que é um belo de um celular, um belo de um tablet, um belo de um laptop. Entendeu? E lembrando que, por exemplo, para base ou para um local lá, uma casa, uma chácara, é sempre bom você ter um computador mais simples. Mesmo que você não tenha muita grana, você compra um computador mais simples possível, um all-in-one, o computador da Positivo que geralmente é mais barato, tem a carnicinha, mas ele vai funcionar, as coisas mais básicas, O que você vai precisar de um computador? Os aplicativos mais básicos, para você poder trabalhar ou precisar de alguma coisa, ou para fazer comunicação, e até mesmo se a internet bugar. Basicamente você vai precisar, basicamente da Swift Office, um programa para editor de texto, planilha e apresentações. Isso vai ajudar muito a sua vida. Eu vou ser bem honesto, computadores mais modernos que você tem com Windows 10 ou até os macOS, ele é um pouco assim muito sem internet, Mas é sempre bom você ter um backup de programas open source, que tem vários programas muito bons, por exemplo, o LibreOffice, Apache Office, pra gente que é de produção, Se você precisar, se você morar numa cidade mais afastada, ou se a sua internet não for muito boa, é bom se você for trabalhar num negócio de YouTube, editores de foto, editores de vídeo, editores de imagem, vai ser muito interessante para vocês, entendeu? Tem muitos aplicativos open source, até mesmo gratuitos, que você pode usar na internet, entendeu? Que você vai poder editar os vídeos, entendeu? Fazer esse trabalho. Eu uso o celular porque é mais dinâmico. Daria pra me fazer no computador, mas meu computador é um pouco mais carnicinho, então eu sofro, então eu prefiro fazer no celular. Mesmo que eu demore alguma coisa, O que acontece? Eu vou lá, faço uma coisa, deixo fazer no celular e vou pro computador, entendeu? Né? Além disso, como que vai ser, a sua aplicação em relação ao uso de tecnologia? Uma dica: se você pega um celular Android do zero, é bom que você tenha um Gmail e você não perca esse Gmail. Aí você vai fazer as primeiras configurações, entendeu? E você vai logar na sua conta da Google e seu celular ele vai liberar e abrir. Caso você tenha algum tipo de dúvida porque que seu celular está travando,
ele não libera, não funciona, não faz nada, pode ser isso. Observação, mesmo o celular sem uma conta do Gmail, ele é relativamente funcional. Ele vai ser um pouquinho mais burro, mas ele vai funcionar. Quais são os aplicativos que tem que eu reparei, né? Ele tem aplicativo de câmera, caso seja importante para alguma coisa, para você registrar alguma coisa, entendeu? Ele vai ter aplicativo de calculadora, que pode ser útil, dependendo da marca do celular, ele pode vir com aplicativo de bússola, que vamos ser sinceros, se ele tiver giroscópio e acelerômetro, vai ser muito interessante no seu celular. Geralmente isso vem em celulares mais modernos, melhores, entendeu? Né? E lembrando, hoje você consegue, o meu celular eu vi na Play Store, você pode baixar um aplicativo de bússola por fora. Mas eu não sei se ele funciona 100% offline. É bom você ver isso, né, se o seu aplicativo de bússola funciona, pelo menos para você ficar perdido. Observação, você não vai confiar a sua vida, né? Você não vai botar 100%, né, na coisa em relação à bússola. Dependendo da situação, para onde você vai viajar ou passear, ou se você morar numa chácara, é muito importante você conhecer a parte de cartografia da sua área. Lembrando que eu não entendo muito disso. Para quem não sabe, cartografia é como o pessoal do exército, das forças armadas se movimentam, entendeu? Então, por exemplo, você vai ter um belo de um mapa da sua região ou da região onde você está, você vai ter uma noção das saídas, entendeu? De onde você vai, né? Você vai ser uma pessoa inteligente, você vai se planejar, você vai se preparar. E observação, eu vejo que muita gente coloca coisa em computador, em celular e tablet. Lembrando que você não vai colocar coisa em computador, celular e em tablet, porque, por exemplo, se isso aqui cair na água, morreu, pifou o celular, matou o computador. Se o computador pegar água numa chuva muito grande, acabou o computador, entendeu? Então, recomendações mais simples de você ter é o famoso o caderninho de anotação. Caderno grande ou pequeno anotação. Caso você precise fazer alguma coisa, principalmente para você iniciar, você vai colocar isso em caderno. E o bom é que em caderno você consegue fazer um caderno de anotações, você anotar registro de alguma coisa assim importante que aconteceu, né? Para você deixar registrado, entendeu? Bom, sobre as aplicações de informática, hoje está muito mais fácil, tá? Que fosse uns 10, 15 anos atrás, entendeu? Muita gente ia ter preocupação, principalmente em pessoas mais pobres. Então, até mesmo hoje, celulares mais baratos, nessa faixa aí de R$ 300, R$ 400, eles ainda são úteis, né? Claro, é uma carnicinha a mais? Mas ainda são úteis e funcionais. E tem ainda celular usado hoje em dia, entendeu? Você consegue muita coisa legal, entendeu? E se você escolher o mundo Apple, tem muita coisa melhor ainda. Se o iPhone tiver usado, mas ainda tiver em bom estado, você já manda trocar a bateria, que tem iPhone, dispositivo da Apple, que tem que trocar a bateria porque ele fica muito ruim depois de um tempo, né, e ele tiver ainda funcional, vá lá e use, mesmo se seja um modelo do iPad antigo, né, o iPhone antigo. Mas lembrando que você vai precisar de um computador, né, para instalar o iCloud, para você sincronizar o iPad, para atualizar alguma coisa assim, instalar algum programa nos iPads mais antigos. Nos iPads mais novos eles são extremamente funcionais, você consegue fazer tudo isso pelo iPad, mas você só usa geralmente o iCloud só para dar o update no software do iOS, entendeu? Se você estiver lá no iOS 9, 10 ou 11, você pula para o mais recente, que é o 14 ou o 12, 13, dependendo do seu dispositivo que ele suporte, entendeu? Apenas alguns adendos em relação à tecnologia. A gente que já é do lado do youtuber da força é diferente. A gente precisa de um aplicativo diferenciado. Então eu tô usando aqui o microfone no meu. Usando o microfone, entendeu? A gente tem o celular, a tablet, né? Dependendo da situação, tem computador, né? Então eu vou ser bem honesto. Dica aí pra você. Em base, né? Em coisa local de casa, a melhor coisa que você tiver, se você tiver condições de comprar um computador melhor, compre um computador melhor físico, entendeu? E coloque outros computadores em outros pontos. Porque, por exemplo, se o computador A deu pau, você tem um computador B. Outra coisa que eu vou dar uma dica em relação a como você se virar em relação à parte de telecomunicações. Recomendações. Tem um roteador da Aquarius chamado MD4000 que eu achei bem interessante, né? Ele funciona como um roteador convencional, né? Para você instalar na sua casa, né? Mas você não vai fazer isso, vai ter um roteador comum. Mas o que eu gostei desse roteador é que ele tem entrada para chip 4G. E se você tiver lá um plano de internet móvel, dependendo de onde você estiver na sua cidade, se ele tiver o suporte em relação à banda, você consegue utilizar sem nenhum problema. Até mesmo é interessante esse roteador, se você quiser instalar num carro, você não vai ter muito problema, ele vai funcionar. Lembrando que você vai precisar apenas de adaptação de tomada no seu carro, entendeu? Eu achei muito legal nesse roteador que ele tem antena externa. Então, por exemplo, se você tiver um local que é a recepção do sinal do 4G para você pegar e virar um roteador, você tem antena externa. Achei muito interessante isso. Para algumas zonas rurais vai ser muito interessante, ou mesmo se você tem algum tipo de problema de sinal na sua casa, na área externa, para pegar o 4G para você
ter a sua internet móvel normal LTE em casa, ou num lugar portátil, ou que você precisa se deslocar. Eu vou ser bem honesto, o roteador é muito pequeno, tá? Ele é um trambolho, ele é um trambolhozinho, né? Eu vi o pessoal falando sobre alguns tipos de adaptadores na internet, mas vou ser bem honesto, eu não gostei muito, achei muita carniça. Então, a minha recomendação pessoal, né, é você adquirir um chip por fora em relação ao discípulo que você tem com o seu número do seu celular. E eu vi um modelo de roteadores portáteis que você coloca o seu chip, ele vira um roteador comum, só que ele funciona a bateria. Eu vou ser bem honesto, pelo que eu vi em relação, né, sobre os modelos que vendem no mercado brasileiro, prepare-se para não, se prepara porque esses trecos não é baratinho, é carinho, é de R$ 500 pra cima, né? Eu nem achei muitas coisas de muita qualidade, né? Achei alguns com modelo com entrada micro USB, caso você queira usar um power bank, entendeu? Então, dica, se você vai usar isso na rua, externamente, você usa isso como backup de emergência para você ter internet na rua, é sempre bom você pensar em relação à emergência, tanto do seu roteador, tanto do seu celular. Dependendo da situação, é bom você ter um power bank de emergência. Uma dica muito legal para você ter um power bank monstro e ogro, né, que o pessoal não fala. Caso você compre uma bateria externa de carro, né, 12 volts, né, você pode usar isso para um power bank de emergência, tá? Existem modelos, tá, esqueci o nome correto de CD, né, de no break de computador, né, que você pode usar isso como estação física na sua casa. Então, por exemplo, observação, isso é muito mais caro, tá? Você tem um no break, você pode colocar uma bateria de carro normal para você usar o seu computador, ou outro aparelho mais simples para você carregar, que já vai ser usado como o inversor de tensão, né? Se você não tiver muito grana para comprar isso, precisa de uma coisa mais simples, só para carregar um computador simples, um laptop ou um celular, você compra uma bateria de carro normal, você vai comprar um belo de um inversor de tensão, ou 127 volts ou 220, né? Compre os dois, que dependendo da situação da sua casa, você pode ter aparelhos com tensão dupla, entendeu? Dupla não, você pode ter uma tensão para uma coisa e outra coisa. Algumas batedeiras não. Algumas máquinas de lavar mais moderna é versão 220, então já prepara pra você ter os dois na sua casa, entendeu? Aí qual é a vantagem? Numa emergência da emergência, você consegue ligar coisas básicas, por exemplo, um celular para comunicação, uma geladeira, entendeu? Para não estragar uma carne, entendeu? Isso é uma versão mais rústica e mais barata em relação do sistema de energia solar. A gente sabe que tem muita gente que não tem condições de botar um sistema de energia solar em casa porque custa uma grana ainda, tá? Dicas. Dependendo da situação da sua casa, você vai ter que refazer toda a sua parte elétrica da sua casa, tá? Observação, não sou especialista em elétrica, mas eu fiz um levantamento de caso porque geralmente acontece. A boa parte em relação das pessoas, tá? Ela tem a rede elétrica da casa muito antiga, então nem esquece. Você tem que botar uma rede elétrica pelo menos simples para você colocar e colocar a parte de energia solar. Ou você vai estruturar a sua energia solar para trabalhar em 127 volts ou 220, apenas isso, entendeu? E se você tiver energia solar onde você mora, melhor ainda, né? Você não fica dependendo do sistema, entendeu? Outra coisa também que é muito interessante em relação, né? Você vê alguns meios de evacuação, entendeu? Eu vi interessante, o pessoal não comenta muito, mas existe ainda o SMS, o torpedo, né? Mensagem de texto, que é muito funcional, porque por exemplo, em algumas regiões o sinal talvez de celular caia, mas o sinal de SMS você ainda pode mandar. Se você conhecer o número da pessoa, você quiser mandar uma mensagem mais simples, como um socorro, SOS, deu ruim aqui, você precisa me salvar, chama reforço porque aconteceu alguma coisa aqui. Em algumas regiões o sinal de 2G funciona muito bem, GSM, de bandas mais fracas, então uma mensagem comum de texto você consegue enviar. Isso é uma coisa muito interessante, porque na emergência da emergência, é bom que você tenha conhecimentos de telecom, entendeu? Então, por exemplo, como funciona corretamente a banda de sinal celular de som normal, de sinal de mensagem, entendeu? Até mesmo tem uns recursos modernos chamado o Voice over LTE, que basicamente você usa a frequência do 4G para você fazer ligação, mas é apenas dispositivos móveis mais novos que tem em alguns estados que estão disponibilizando essa frequência para você poder ligar e não ficar chiando, né? Você tá ligando pro seu amigo, parece que ele tá falando de uma turbina de um avião, entendeu? Aí depois disso, do LTE, existe outros tipos de sistemas avançados novos de telecom que eu vi, achei muito interessante, né? Chamado o telefone IP. Então, ao invés de você utilizar o telefonia normal, antigamente de cabos estruturados, em algumas cidades tem uma infraestrutura de telecom muito ruim, você usa a infraestrutura de internet de internet gigabit normal que você recebe aí
de 4 dias da sua casa com conversor para você ter um celular comum, entendeu, né? Ou você vai ter um celular daquele igual ao modelo antigo rústico, fixo em casa que você liga, ou você pode ter um modelo daquele portátil, né, que você coloca, né, que precisa ter uma base para você utilizar isso na telefonia IP. E você vai precisar apenas de um roteador, o sistema de internet que às vezes você já tem em casa e um aparelho que é compatível com isso, né? E mais um plano de conta dependendo em relação a que operadora que preste isso, entendeu? Né? Além disso, entendeu? É muito importante, né, que você tenha sistema de rádios backup, né, os simples walk-talks. Eu dei uma pesquisada aí, o pessoal não fala muito do walk-talk. Geralmente o pessoal fala dos rádios um pouquinho de mais qualidade da Motorola. Basicamente, o walk-talk é como se fosse um rádio, mas tem alguns que são mais simples, são rádios de ponto a ponto. Então você vai comprar um rádio de uma determinada marca, né, que eu não sei certinho qual funciona isso, né, e você consegue uma comunicação com outro rádio de ponto a ponto. Então, dependendo do local que você está, um local mais amplo em relação a que você precisa falar com alguém, então tipo, vamos supor que você mora em uma propriedade um pouco maior, de 2.000 metros quadrados, 3.000 metros, ou você está no ponto A no ponto B. Esse rádio comunica ao outro ponta a ponta, e tem alguns sistemas de telecom de rádio que você tem amplificadores de sinal de rádio para que ele fique tanto na parte interna mais forte em alguns locais e na parte externa. Então você pode fazer um perímetro de numa área quadrada que você coloca esses rádios para funcionar, né? São pequenas dicas básicas em relação a telecom, a informática, né? Aplicações avançadas, né? Só isso, galerinha. Tchau e fui!